Voltando ao que eu falei no início do vídeo sobre a importância dessa etapa, além de não ficar te atrapalhando depois durante o procedimento e você ter que ficar consertando e arrumando, também por uma questão de não deixar a cliente com os olhos vermelhos. Porque se você posicionar errado, você pode acabar deixando muito próximo a esclera dela e quando ela abrir os olhos ela vai estar com uma abrasão corneana, vai sentir dor por 2, 3 dias. E também, se você posiciona errado, você acaba atrapalhando a pálpebra e tendo que usar a técnica lifting, que é aquela técnica que a gente levanta a pálpebra da cliente, só que você vai ter que levantar mais do que você deveria levantar. E o que vai acontecer? Você pode deixar uma fresta de olhos abertos e aí o fumê do adesivo vai ficar entrando durante todo o procedimento e também ela vai acabar causando uma queimação, né? Uma queimadura, exato. Uma queimadura na esclera dela e ela também vai ter esses mesmos sintomas. Olhos vermelhos e dor por uns 2 dias. E claro que a gente quer causar uma boa experiência para a cliente, não quer que ela se lembre que cílios geram dor. Não, cílios é descanso, relaxa, autoestima. Ai, beleza. Mas outro item, então, aproveitando esse teu gancho de olhos vermelhos. Nem sempre os olhos vermelhos são causados por causa do PET mal posicionado. Às vezes a cliente tem realmente os olhos sensíveis, só pelo fato de você estar com a luz ali, ela já fica com o olho vermelho. Só pelo fato de manipular, ela já fica com o olho vermelho. Também outra coisa que faz os olhos ficarem vermelhos, na hora de higienizar, às vezes entra um pouquinho do produto, os olhos já ficam vermelhos. Conversar durante o procedimento, justamente por causa do PET, enfim, olhos vermelhos, então nem sempre é só o PET que causa olhos vermelhos. Então você tem que ficar atenta a esses outros fatores para os olhos da tua cliente não ficarem vermelhos também. Então, se a tua cliente por acaso ficar com os olhos vermelhos e você não ter certeza que tudo ocorreu da forma perfeita durante o procedimento, você vai ter que, no próximo, mudar tudo. Porque você não precisa ficar adivinhando, né, aonde você errou, então é melhor fazer tudo. Então, quando uma cliente fica com os olhos vermelhos aqui no estúdio, a gente muda a forma de isolar os cílios inferiores. Primeira coisa que a gente pensa, isso eu já reparei, que a primeira coisa, a gente fala, ela ficou com os olhos vermelhos. O olho ficou aberto? Não, porque a gente confere o tempo inteiro com um espelhinho. Eu, inclusive, a Evelyn sabe que eu tenho uma mania de velho mesmo. Eu levanto e olho pra garantir. Então, olhos vermelhos a gente sabe que não fica, que não é porque tá aberto. Mas o primeiro ponto que a gente pensa, o PET. Se foi o PET próximo, o que é muito difícil porque a gente já não faz mais isso. Mas claro que a gente pensa nessa hipótese porque não somos infalíveis, mas o material que a gente usou, né? Na hora a gente vai, não, ela usou PET gel, putz, pode ter sido isso. Usou FOAM, pode ter sido isso. É o primeiro ponto que a gente avalia. Ou se conversou durante o procedimento. Também, esse é o segundo ponto. Já corta a conversa no próximo procedimento. Isso. Porque o olho vermelho realmente... Eu já fiz cílios, já fizeram cílios em mim, eu já fiquei com o olho vermelho e fica muito dolorido, principalmente quando fica nos 2 olhos, daí é bem complicado. A cliente, ela, apesar da gente saber que não é nada grave, né, a cliente ela fica muito assustada com os olhos vermelhos, porque ela tem a sensação de que é sangue, e é mesmo, porque os vasos os vasos estão dilatados, mas não que seja uma coisa super grave, porém isso acaba deixando uma impressão ruim em relação ao procedimento, parece que o procedimento não é confiável, quando as outras pessoas olham a cliente saindo e ficando com esse olho vermelho, elas pensam que é algo negativo. Eu não vou fazer esse procedimento porque ele vai prejudicar a minha visão, por exemplo. Coisa que eu me lembrei agora é que é uma condição que a Evelyn tem e ela nem sabia, ela descobriu porque eu tava fazendo os cílios dela e eu falava, fecha esse olho dela, mas eu tô de olho fechado. É aquela condição ocular chamada Lagophthalmo. Tem pessoas que têm o fechamento ocular incompleto e naturalmente ela fecha os olhos dela, a pálpebra superior não encosta na inferior. Então os olhos dela, mesmo que você faça de tudo, vão ficar abertos. Um jeito de solucionar isso é pegar um fio natural dela e colar no PET para você travar ou fazer com a fita se você tiver essa habilidade. São 2 formas de corrigir para quem tem essa condição física. E eu como cliente, falando como cliente, eu tento forçar os meus olhos para eles ficarem fechados, mas não forçar a ponto de atrapalhar ela. De tremer com o olho, né? Porque se força muito, além da pálpebra ficar toda enrugada e ela não vai conseguir enxergar a raiz do meu fio para conseguir dar a margem de segurança correta, os meus olhos vão acabar ficando muito trêmulos e isso também vai prejudicar ela. Então eu tento forçar num nível que feche os meus olhos, mas que também não atrapalhe durante o procedimento. E aproveitando isso que eu falei, que eu acho que acontece comigo e acontece com você,
enfim, e acontecia com mais frequência antes, hoje já é bem mais difícil. Quando os pets estão mal posicionados, esse é mais um assunto, por que posicionar bem, né? Quando eles estão mal posicionados, acontece de quando você colar a extensão no fio natural, você acabar colando no pet de proteção dos cílios inferiores, no pet ou enfim, no protetor de cílios inferiores, é que eu tenho o hábito de falar pet. Então acaba acontecendo de você colar no protetor de cílios inferiores. Claro, isso pode ser processo de cola? Pode, então daí é outra questão que você tem que resolver. Mas se isso estiver acontecendo por protetor mal posicionado, então é uma coisa fácil de resolver. Né? Então, se você repara que os cílios estão colando demais no protetor, ao final do procedimento você tem que ficar descolando. Descolando toda hora. Uma que pode acabar arrancando o cílio da cliente, então, por favor, a gente tem que cuidar com isso. Pode deixar branco também. Pode deixar branco, que vem um pouco do material, e pode deixar a tua base mais sensível e aquele feno, ou aquela extensão do fio natural, do fio clássico, não vai durar tanto, vai acabar descolando a base. Então, lembrar desse assunto também. Né? É isso, galerinha. Acho que falamos bastante sobre esse assunto, porque ele realmente é bem importante. Esperamos ter ajudado vocês de alguma forma. E até o próximo. Até, tchau.